Olá, galera do canal, aqui é o Alex do Independência Financeira 72, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre o CPTS 11, Capitânia Securities 2. A cotação dele está em 8,54, dividend yield de 10,39 em 12 meses, P sobre VP quer dizer que está 5% abaixo do valor patrimonial, liquidez diária de 9 milhões, uma liquidez boa, variação de 12 meses de 16,83. Aqui os rendimentos estão bem irregular, né? Ele sofreu muito por causa da deflação, por causa das compromissadas que eles fizeram em CDI. Isso que eu não entendi. A compromissada está em CDI e os CRIs que eles têm em carteira está em IPCA+. Aí teve esse descasamento com a subida da taxa da Selic. Aí teve a deflação nesse período. Aí você já viu, né? O rendimento despencou do CPTS. Ao invés deles fazerem no mesmo indexador, né, a compromissada, se o CRI está em IPCA, eles poderiam fazer as compromissadas também em IPCA. Mas só que em IPCA com uma taxa mais barata, né? Aí eles iam ter esse spread de ganho. Eu não entendi essa movimentação que eles fizeram, não. E a rentabilidade do fundo, nesses 2 anos, foi de 14,48. Como a cotação caiu bastante, né? Então ele está perdendo para o CDI, IPCA e FIX. Relatório gerencial de abril de 2024, CPTS 11. O valor patrimonial está em 2 bilhões 850. E aqui é aquela tabela de sensibilidade, né? Na cotação atual, ele está rendendo IPCA mais... Atual não, o que no fechamento de abril, né? A taxa de líquida do IPCA mais fica em 8,10%. Dividend yield em 12 meses de 11,88%. A TIR da carteira do fundo imobiliário desde o início ao ano é de 12,8%. Esse aqui é o anual, desde o início que tem o fundo. Versus 6,3% do IFIX. E a TIR da carteira de CRIs, tem um comentário do gestor, né? Que logo no comecinho desse fundo ele era um high yield e pouco a pouco ele foi se transformando em high grade. E no médio prazo acreditamos que o fechamento da curva de juros deve beneficiar os FIIs, em potencial os tijolos, que possuem os maiores descontos. A carteira de recebíveis foi remarcada no mês com a abertura das NTNBs, de forma que a marcação a mercado da carteira de CRI foi de IPCA mais 7,51% para IPCA mais 8,02%. A distribuição de dividendos foi de 0,80 centavos por cota, que representa 123,75% do CDI. Movimentação da carteira. O fundo vendeu um CRI IPCA mais 7,30 e comprou um IPCA mais 8,23, tornando assim o fundo com uma rentabilidade maior. O resultado do fundo em relação à carteira de CRIs, ele tem um resultado não realizado de 2 centavos por cota. E o do fundo imobiliário está negativo de menos 5 centavos por cota. Comentário do gestor. O primeiro evento significativo foi o aumento da inflação nos Estados Unidos, arremessando os juros do Tesouro Americano de 4,20% para 4,68%, fazendo com que as ações do mundo inteiro caíssem 3,9%. E o segundo evento é o discurso de um congressista americano aprovando o pacote de ajuda à Ucrânia, Israel e Taiwan, nominando o novo eixo do mal, que é a China, Rússia e Irã, trazendo esse risco geopolítico, né, no mundo inteiro. As
NTN-Bs de 10 anos subiram de 5,82% para 6,24%. E as taxas de juros para 2027 subiram de 10,15% para 10,99%. Por isso as ações, os fundos imobiliários estão despencando esses tempos. E com esses eventos, o Ibovespa caiu 1,7% e o índice IFIX caiu 0,8%. O mercado vinha trabalhando com expectativa de uma Selic de um dígito para dezembro e levou as projeções para 10,4%. Considerando o nível de preços atuais, ainda há muito FIs com descontos relevantes em relação ao seu valor patrimonial. A carteira do fundo é focada majoritariamente nos fundos de tijolos, que acreditamos possuírem maior potencial de upside. O foco atual da gestão continua sendo o aumento da taxa média de aquisição dos papéis via reciclagem da carteira em operações de mesmo perfil de crédito high grade, a taxas mais altas. Isso nada mais é do que adquirir CRIs com perfil de crédito muito semelhantes a taxas mais altas do que os desembolsos, que vamos realizando ao longo dos meses. A perspectiva do fundo é que os custos de compromissados devem se reduzir caso haja queda da taxa de juros e o preço dos FIIs deve se recuperar no médio prazo, convergindo para sua cota patrimonial. Carteira de CRIs versus custo de compromissadas. Isso aqui que estava acabando com os rendimentos do fundo, porque o custo de compromissados estava sendo mais alto do que a rentabilidade dos CRIs. E agora que ele está começando a melhorar aqui, ó, começar a convergir a partir daqui, né? O CRI está começando a render um pouco mais que as compromissadas. Vamos ver mais para frente. Por causa da deflação e outros eventos, então sofreu muito aqui. Essa gangorra de sobe e desce. O impacto das operações compromissadas do PL do fundo. No começo foi as mil maravilhas, né? Esses compromissados rendendo bem. Aí já aqui em 2022 já deu uma piorada. Vamos falar despiorada, né? Aí abril subiu e em 2023 só queda e foi amenizando, né? Aqui. Agora ele está começando a ficar positivo. Porque agora como começou a queda da taxa Selic, né? Então agora ele vai começando a melhorar. Vamos aguardar. Como vai ter outras quedas, né, da taxa Selic, eu acho que o fundo começa a melhorar o rendimento aqui. A tabela de sensibilidade, né? A cotação está próxima desse 8,54. Ele está dando IPCA mais 9,47. Agora descontando a taxa de administração, está dando IPCA mais 8,42%. Desde o início, o CPTS vem entregando mais que o CDI. 14 ganhou bem. Só em 2023 que ele perdeu para o CDI. E aqui agora, nos últimos 12 meses, ele está emparelhado ali. Rentabilidade. Isso aqui é a rentabilidade do mercado ajustada com os provendos, que deu 181,52% desde agosto de 2014. E na movimentação de FIIs, eles compraram DPML15 e compraram TRXF15. Pelo que eu vi, parece que eles fizeram arbitragem, né? Venderam aqui e compraram na emissão. E venderam mal 11. Essa é a rentabilidade da carteira de FIIs, que começou em 2019 até abril de 2024. E deu 64,7%. E a DRE, ele viu o ganho de capital dos CRIs, eles venderam no prejuízo, atualização monetária, rendimentos por FIIs e ganho de capital de FIIs, eles venderam os fundos imobiliários com lucro, até que relevante aqui, ó. Mas só que em dezembro eles venderam no prejuízo. E com isso o resultado por cota deu de 0,0
80 centavos. Aí distribuiu por cota 8 centavos. E ele não tem mais resultado acumulado por cota. Como podemos observar aqui na distribuição, em maio de 2023 era 9 centavos e hoje distribui 0,8. O número de cotistas só cresce aqui, ó, de 2019 10 mil, hoje está em 383 mil cotistas aqui. Exposição por segmento. FIIs tem 27,8%. São CRIs de logística, shopping, comercial, varejo, residencial e liquidez, de 4,9%. De crédito do fundo está em logística, shopping, comercial, varejo, residencial. E o LTV, esse de varejo aqui, ele que está bem mais alto, né? Ele emprestou 74,85% do valor das suas garantias. Então, é um risco um pouco maior nesse aqui. Quanto maior é mais arriscado, quanto menor é o menos arriscado. Essa é a carteira de FIIs. GSFI, TRXF, New Logística, eles XPIN, VIUR, SARI, XPPR, RBRY e outros aqui de 1,7%. Exposição por segmento, a sua maior exposição está em shopping. Ele visou muito na valorização das cotas. Aí depois em renda urbana, lajes, logística, FI de CRIs, agronegócio e híbrido. Compromissados do fundo é tudo em CDI. Olha para você ver o que erro que eles fizeram, né? Aí e os CRIs do fundo é tudo pelo IPCA+, e as compromissadas é pelo CDI, aí dá esse descasamento, né? Precisa esse problema aí de muitos meses ficar no negativo. Foi um erro muito grande do fundo fazer essas compromissadas. Esse gráfico mostra a correlação negativa com os juros reais de longo prazo. Essa linha aqui é do IFIX, que ele foi se valorizando, né? E aqui é o NTNB. Ele caiu, quando cruzou aqui o fundo subiu sem parar, né? Porque a perspectiva é de que a taxa Selic caia. O dividend yield de IFIX consistentemente superior aos juros real. Podemos observar aqui que em 2019 os fundos imobiliários estavam trabalhando com bastante ágio, né? Então, em relação à cotação e o que estava entregando dividend yield, estava muito baixo, né? Ele estava quase encostando aqui na linha do NTNB 2035, né? Aí depois que teve a pandemia, os fundos começaram a despencar, olha a diferença que deu esse spread. Mesmo assim ainda tem um spread bem grande aqui, dizendo que ainda os fundos ainda estão num ponto de compra interessante. São os CRIs que o CPTS tem em carteira. Vou rolar devagarzinho aqui para vocês darem uma olhadinha. E vou colocar o link, o relatório gerencial, na descrição logo abaixo. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor se inscreva e dê o seu like. Muito obrigado a todos. Valeu!